Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar os seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grande areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pause. Estou aqui nessa noite para ler as Escrituras. Eu quero ler. Tá bom. Eu quero ler uma mensagem que está aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
e deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado... Tá bom? Aqui, ó. Eu tô usando. Quero fazer a leitura novamente da palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este dia, do qual o apóstolo João diz, é mencionado pelo Senhor em referência ao seu grande dia. Ali comparecerão grandes e pequenos, ricos e pobres. Naquele dia, todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. E por que razão estes estarão diante desse juízo? A Bíblia Sagrada, ela começa a dizer, em Apocalipse, capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus Cristo disse à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Isaías diz que Deus é o que anuncia o fim desde o começo. Jesus disse no seu evangelho, na sua palavra, que arrependam-se dos seus pecados, endireita a tua vida com Deus, conserte a tua vida com Jesus, se arrependa dos seus malignos pecados, pois a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Cristo Jesus ofereceu-se uma vez pelos pecados de muitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que no seu sangue Ele lava o homem do seu pecado, Ele purifica
Ele santifica com a sua palavra. E Deus está te dando tempo para que você conserte a tua casa, para que você a tempo se arrependa, pois está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Jesus veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. No seu nome é pregado arrependimento e remissão dos pecados, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que planta na carne, da carne se fará a corrupção. Mas aquele que planta no Espírito, do Espírito Santo se fará a vida eterna. Enquanto tendes luz, venham para a luz, porque o mundo inteiro jaz do maligno. Este mundo está selado por Deus para juízo. Juízo de Deus contra ímpios, contra pecadores. Jesus falou: uma geração má e adúltera pede-me um sinal, mas não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus Cristo, ele diz que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio como a verdade de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao céu se não for por meio dele. Religião nenhuma te salva e nem te leva para o céu. Homem nenhum nesta terra pode te ligar a Deus, pode te salvar do inferno, pode te converter, porque debaixo do céu em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Jesus foi dado por Deus como o resgatador de nossas vidas, como o verbo que se fez carne. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Deus se virou aos gentios para que lhes concedesse o dom da vida. A Bíblia Sagrada diz, tanto a judeus quanto a gregos, é anunciado o arrependimento em Deus e a remissão dos pecados e a conversão em Jesus Cristo. Só em Jesus você encontra a salvação. O Buda não tem poder de te salvar. Maria não tem poder de rogar por você, nem agora, nem na hora da morte. Aparecida não é Deus. Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Ele se fez carne. Ele estava na terra e andou nesta terra, pregando a todos o Evangelho, anunciando o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da justiça. A Jesus crucificaram a ele, pensando que seria o fim. Mas Jesus havia profetizado a sua própria morte. Se o grão de mostarda caindo em terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Falando assim da sua morte, Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está à direita de Deus Pai. E daqui muito em breve ele vai voltar. A Bíblia diz que a trombeta soará. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. A igreja está aguardando por Jesus. Jesus está às portas. A Bíblia diz, cedo veio. A volta dele é marcada pelos sinais que ocorrem em toda a terra.
apostasia no meio da igreja, vendendo o evangelho, negociando a palavra de Deus, estão fazendo comércio com a fé. Mas Jesus diz que nem todos naquele dia vão dizer a ele: Senhor, Senhor, pregávamos em teu nome. Jesus vai dizer abertamente: não te conheço. A Bíblia diz: alegrai-vos, por vosso nome está escrito nos céus. Muitos estão negando a Jesus. Muitos estão trocando Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação, por coisas banais. Estão vivendo só em prol da carne, alegria momentânea, o prazer secular, orgias, ostentações. É a vida do homem está sendo baseada naquilo que vê. Ele quer curtição, ele quer balada, quer encher a cara, ele quer aproveitar a saúde que tem, o dinheiro que ganha. Ele quer viver para cima e para baixo, pensando que está aproveitando, pensando que está vivendo. Mas a Bíblia diz: morto em seus pecados, nos delitos e ofensas contra Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 13 diz que os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. A geração de Sodoma e Gomorra foram destruídas porque era abominação, era pecado, era homossexualidade, sexo entre o mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. Era o escambau aquático, era carnaval, era pinga todo dia, era diversão todo dia. E ninguém aí para o juízo de Deus, ninguém aí pensando que a terra estava abandonada, pensando que Deus não estava vendo nada. O povo fazendo o que gostava, entregaram-se aos prazeres perversos, viveram uma vida profana, na rebeldia, nos pecados, cometendo abominação. Porque homem deitando com homem, para Deus é abominação. Mulher deitando com mulher, para Deus é abominação. Deus fez macho, Deus fez fêmea. Deus fez homem, Deus fez mulher. Mas a ideologia de gênero é que cada um viva do jeito que gosta, do jeito que toca a música. Mas a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi reduzida a cinza e colocada para exemplo dos que vivem impiamente. Porque o apóstolo Judas diz que foram após outra carne. É o prazer que fala, é o desejo desenfreado da carne que canta mais alto no coração de muitos. Mas eles sofreram o juízo de Deus. O juízo de Deus, fala o apóstolo Paulo, em alguns homens manifesta-se depois. Mas Deus não tarda, Deus não chega atrasado, Deus não se esquece, Deus não falha. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele vai colher, seja na carne, seja no espírito. As obras da carne, ele é manifesta, é adultério, segundo casamento, fornicação, sexo fora do casamento. É o que o funk está promovendo, é o que sertanejo promove, a desgraça dos casais. Se traiu, paga na mesma moeda, vai trair também. Se não quer te dar valor, vai dar valor para outra. Mas com Deus não é assim. A Bíblia diz
no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14. Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, da qual usaste de deslealdade com ela. Deus é testemunha, porque o que uniu Deus não separa o homem. Se você quer pensar que Deus não vai fazer nada, então você está enganando a si mesmo. Está cheio de pastor adúltero aí. Segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. É casando e divorciando. Mas está lá, ganhando dinheiro, pregando evangelho, abrindo igreja à torta e à direita. É membro de tal denominação, dá dízimo alto. A oferta dele é uma oferta muito preciosa, mas para com Deus está em falta. Deus falou através do profeta Isaías com o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas Ezequias era fiel a Deus. Ezequias era reto a Deus. Ele rogou a Deus e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. O apóstolo Pedro fala: qual será o fim dos que são desobedientes ao evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Aquele dia que a Bíblia fala é o dia do Senhor. Hoje você pinta e borda, você trai, você casa, você divorcia, enche a cara, fuma e cheira cocaína. Você faz o que gosta, você faz o que você bem quer, mas você está plantando. Um dia você vai colher. A Bíblia diz em Atos capítulo 17: e Deus ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo. A Bíblia diz que Deus tem determinado este dia. Não tem presidente que muda, não tem umbandista, não tem espírita, não tem papa para mudar o dia de Deus, porque o dia de Deus será dia de vingança, dia de indignação, e Deus vai acabar com a gracinha do homem que viveu zombando dele, blasfemando dele. A Bíblia Sagrada fala como foi nos dias anteriores ao dilúvio: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, vivendo como se não houvesse amanhã, fazendo o que dava na telha. Tipo a geração de hoje, é segunda a segunda, enchendo a cara, bebendo todas e indo para motel com o amante. Vai lá, curte a vida. Se gosta de funk, vai pro funk. Se gosta de futebol, vai pro futebol. Se gosta de rock, vai pro rock. Cada um quer se envolver naquilo que é prazeroso à vida. Mas a Bíblia diz que a vida do homem é curta. 70 anos, uma geração. O que passa disto é 80 com muita robustez, enfado e canseira. O mais tardar que alguém consegue chegar é 120 anos. Se Deus quiser, se Deus permitir, porque diz em Atos capítulo 17, nele vivemos, nos movemos e também existimos. A geração de hoje não está passando dos 40, porque filhos rebeldes contra pais e mães, ladrões, avarentos, mentirosos, enganadores. A Bíblia diz que esta geração é a geração do fim. Não vai passar outra geração. Esta geração é a geração do juízo. Juízo de Deus. Porque não quer se importar
com a palavra de Deus. Se tivesse aqui um artista famoso, o povo estaria aos pés. Me dá autógrafo. Tira foto comigo. Se o Neymar tivesse aqui, a Praça do Arariba lotaria. Mas é Jesus que está aqui. E o povo não dá a mínima para Jesus. Quando ele aparecer nos céus, o sinal do Filho do Homem, todo joelho se dobrará, toda língua o confessará, e todo olho verá, porque ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Não existe senhora. É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que João viu assentado sobre um grande trono branco, em Atos capítulo 10, e nos mandou pregar ao povo e dizer que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Essa história que morreu acabou? É para você viver aí, largado no pecado, abandonado na sua vida medíocre. Morreu não acaba. Morrer, ninguém vai evaporar. A Bíblia diz, segue-se o juízo. Depois que você morrer, a sua alma não vai para o purgatório. Não adianta rezar a missa de sétimo dia, porque não existe isso. Isso é mentira do diabo, para você acreditar que Maria é tua intercessora, para você acreditar que Aparecida é tua salvadora. Jesus é salvador, advogado, legislador, juiz. Só existe um juiz, só existe um Senhor, só existe um Deus e Pai de todos. Só existe uma fé, um só batismo. Só existe um evangelho que liberta, que salva, que transforma. Só existe um Espírito da verdade. E ele, o homem, não vê. O mundo não vê e o mundo não conhece. Mas ele está com os crentes que temem Jesus, que anda segundo a sua doutrina, que teme em reverência, em piedade, os seus mandamentos, e que não se conforma com este mundo, porque o mundo está no diabo. Por isso que o diabo está aí, fazendo o carnaval. É no funk, é no axé, é no pagode, é no rock, é no sertanejo, é no hip hop, é no rap, é no escambau. O diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam em seus corações a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando João viu Jesus no grande trono branco, ali já era o fim. Não tem mais jeito. Não era mais preciso abrir a boca para dizer: converte-se dos seus pecados, converte-se dos seus maus caminhos, endireita a tua vida. Não era mais para pregar evangelho. Agora, lá estarão presentes. Você já ouviu falar do Hitler? O Hitler, ele era nazista. Ele matou milhões de judeus. Ele era inimigo número 1 do povo de Deus. Ele ajuntou. Ele conseguiu convencer os papas naquele plano satânico de matar judeus, de matar cristão. Mas ele vai estar lá no juízo. Raul Seixas vai estar no juízo. Michael Jackson vai estar no juízo. Mussolini vai estar no juízo de Deus. E todos aqueles que morreram sem estar o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles blasfemadores, soberbos, arrogantes, avarentos, idólatras, efeminados, bêbados, drogados, que não se converteu porque viveu entregue ao mundo escasso, ao mundo devasto, ao mundo perverso, ao mundo de pecados. Viveu
sem pensar no juízo, sem querer se arrepender. Tem traficante por aí que quando mata uma pessoa, ele bate no peito: eu não me arrependo de ter matado esse sujeito. Se ele tivesse vivo, eu daria mais uns 10 tiros na cabeça dele. Não se arrependeu. Bate no peito e diz: não me arrependo do que eu fiz. Mas naquele dia, muitos vão se lamentar: Senhor, me perdoa, mas é tarde demais. A Bíblia diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6 e versículo 10, que os homicidas não entrarão no reino dos céus, não herdarão. Sabe para onde eles vão? Para o lago de fogo e enxofre. Eu vi pequenos e grandes, ricos e pobres. É um número muito grande. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Mas o povo não sabe o que é arrependimento, porque pensar que arrependimento é ir frequentar a igreja. Aí eu vou para Deus e amor. Não, eu vou lá na Assembleia de Deus, vou para a Bola de Neve. Aí não, eu vou lá para Universal, porque lá eu me identifico, lá eu me sinto feliz, me sinto renovado, me sinto alegre, lá eu estou bem. Ah, é? Arrependimento é você mudar de vida, é mudar interiormente, porque exteriormente será manifesto as obras da justiça de Deus: piedade, longanimidade, temperança, mansidão, paz, justiça, amor, fé. Você vai produzir frutos de arrependimento. Aquele homem sanguinário que outrora você foi, você não é mais. Agora você será um homem amoroso, piedoso, que andará conforme Jesus estabelece. Estarão presentes naquele dia muita gente. O mundo está em cerca de 7 bilhões de habitantes. É muita gente. Mas Jesus falou no Evangelho de Mateus que é poucos que conseguem entrar na porta estreita. É poucos que conseguem entrar no caminho da salvação. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? A fama não te salva. O dinheiro não pode pagar o resgate da sua vida. Não pode perdoar os teus pecados. Maria não tem poder de salvar você. Buda não pode te salvar. Dalai Lama não pode salvar a sua vida. Xexeroê, muito menos. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prega o amor de Deus. O amor de Deus é que você se converta. O amor de Deus é para você largar a cachaça, largar as drogas, largar o sexo ilícito, a pornografia, a prostituição, largar a idolatria. Porque o homem pensa que tem Deus no coração. É um engano muito grande. Porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Perverso. Porque o homem maquina no seu coração mal. Ele deseja a morte a todo instante. Ele pensa mal contra o seu próximo. Ele blasfema de Deus na cara de pau. Ele pensa que Deus é objeto de estimação, que o homem pendura no pescoço, no retrovisor do carro, ou pendura lá na estante de casa. Deus não é crucifixo. Deus não é estátua que os católicos estão vendendo aí. Na Aparecida do Norte você não encontra Bíblia para comprar, mas você encontra fintinha, encontra terço, encontra estátua, todo tipo de nichos de Aparecida, de Jesus, de Deus, de Paulo, de Barnabé. Mas estes homens pregaram contra a idolatria. Foram mortos falando a verdade, pregando a verdade de Deus. Aí você vê aí o povo de hoje
infiltrado na política e fala que é pastor. Política não tem nada a ver com igreja. Igreja não tem concordância, nem comunhão com trevas, nem com Belial. Igreja é igreja. O mundo é o mundo. Igreja não se intromete em negócios alheios, porque não se embaraça em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Essa é do campeonato. E naquele dia é o dia do juízo, o juízo final. Milionário e José Rico. Eu coloquei uma música que eles cantaram, falando do julgamento final. Era ímpios, mas cantou. Porque essa igreja não quer pregar o juízo de Deus, Deus está fazendo com que as pedras clamem. Porque toda criatura é sujeita ao seu Criador. É Deus que abre a boca do homem. É Deus que fez o mundo, é Deus que fez o cego, é Deus que fez o manco, é Deus que fez o aleijado. Deus faz conforme Ele quer, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus fez o ímpio para o dia do mal. O ímpio é reservado para o dia de destruição. Passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está voltando. Abandone os seus pecados. Converta-se em tempo, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia Sagrada fala que ele virá como ladrão da noite e pegará muitos de surpresa. Aqueles que morreram, os nossos antepassados, aqueles que morreram sem a salvação em Cristo, terão que ressuscitar no dia do juízo para receber o desprezo e serem envergonhados para todo sempre. Jesus falou: quem rejeita a mim e não ouve a minha palavra, já tem que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado é só de julgar no último dia. É o acerto de contas. Aquele dia é marcado por Deus. Estará lá o grande, estará lá também o pequeno. Estará lá o estudioso, estará lá também o analfabeto. Estará todos que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. E vi o livro das obras sendo abertos, e cada um sendo julgado. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A igreja não vai passar pelo juízo final, porque ela se comparecerá ante o tribunal de Cristo. A igreja será julgada por Cristo. As suas obras será pesada em balanças de precisão. Não tem este consenso com Deus. Quem muito fez, muito receberá. Quem pouco fez, pouco receberá. Mas a Bíblia diz que Deus dará recompensa justamente a cada um. Quem muito semeou, muito colherá. Mas a medida de Deus é recompensativa aos que viveram em agrado a Deus, em obediência a Jesus. E não vai ter desculpa. Naquele dia, ninguém vai querer questionar a Deus. Ninguém poderá contestar a Deus, nem protestar do que está sendo julgado, porque as obras mostrará o porquê cada um receberá a sentença. As impiedades, as abominações. Aqui em Apocalipse está escrito, no capítulo 21 e no versículo 8, quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte
será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se uma morte só já é terrível, quem dirá duas? A primeira, o homem se desliga do corpo, a alma do homem, o espírito volta para Deus, que o deu. Aonde estiver a alma, aonde o corpo foi enterrado, vai ter que sair da sepultura, vai ter que sair da terra. A alma, aonde estiver, vai ter que dar conta. O inferno, o mar, a morte, para juntar-se com o corpo e ser julgado pelas obras que fez um dia. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependa-se enquanto é tempo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem, disse Jesus. Os céus e a terra fugirão da sua presença. Naquele dia em que eu tenho preparado, diz o Senhor, com justiça Deus vai julgar, um por um. A base do seu trono é justiça e juízo. Naquele dia, muitos vão se lamentar. Lobos em peles de ovelha, falsos pastores, falsos profetas, que deixou de pregar a verdade, porque amou o dinheiro, amou holofotes, amou glória, amou o século presente, buscou glória, buscou fama, buscaram riquezas, não se importaram com as almas que estavam aí sendo sucumbidas por Satanás, não se preocuparam com as almas que estavam clamando pelas ruas justiça, verdade, juízo, piedade. Estende as mãos, mas desprezaram, menosprezaram. Jesus disse que quanto a um desses pequeninos fizestes, a mim o fizestes. Jesus está voltando. Entrega a tua vida a Ele, confessa os seus pecados a Ele, porque por mais que você tenha 30 anos, 27 anos de idade, e durante esse tempo inteiro a sua vida só foi pecar, só foi fazer o que não presta, mas Jesus tem poder para te perdoar hoje. Entrega a tua vida a Ele, porque se você morrer nos seus pecados, você acorda no inferno, e o inferno é choro e ranger de dentes, um sofrimento que não cessa, é um sofrimento infindável. Lá no inferno, o rico clamava por uma gota de água e foi negado a ele. Você está tendo tempo de se arrepender. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Credes no Evangelho e será salvo. O Evangelho é poder de Deus, é luz, é glória, é as boas novas de salvação. Só o Evangelho te aproxima de Deus. Só Jesus Cristo te salva da condenação do inferno. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Amém? Jesus está voltando. A Bíblia diz que como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
será a volta do Filho do Homem. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele branqueie a tua vida. Last. Next. Aleluia. Amém, irmãos? Passou um varão aí, trouxe essa luz. Estava meio escura, ele foi e me deu ela. Tá ali. Glória a Deus. É bom que quando o Senhor levar para algum lugar que não tenha muita luz, aí dá para usar. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Boa noite a todos.